Vamos conversar hoje sobre aprender a mudar os valores. É um tema bem interessante porque, na atualidade, a gente está passando por vários problemas, né? E a gente está tendo vários conflitos de pensamento, de ideias, com pessoas que a gente gosta, com pessoas da família. Claro que com toda a política acontecendo ao nosso redor, esses conflitos estão só ampliando e meio que criando uma certa massa. Então acho que é importante a gente parar um pouco e refletir, né, quais são os valores e o que podemos fazer para já começar a melhorar essa questão, né? Porque afinal de contas, nós estamos aqui na Terra por um motivo. Tudo bem que todo mundo adora estar nesse planeta e adora estar aqui, mas a gente está aqui para aprender. E aí, esse é o momento de a gente dar um passo. Talvez esse passo não seja aquele passo gigante que a gente queira para o progresso moral, mas já é um começo. E, primeiramente, entender quais são os valores que Cristo, de fato, quis nos ensinar. Então, essa é a ideia do pensamento de hoje. Tá? Como introdução, eu vou ler aqui, rapidinho, eu vou pegar hoje e ficar puxando informação de um lado e do outro para dar o tempo para vocês, mas a gente vai conseguir, vamos lá. Então, segundo Mateus, tá? No capítulo 5, na Bíblia, versículo 45, ele diz o seguinte, 44, ele diz o seguinte, mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha que mensagem forte essa. Amem seus inimigos, né? A gente geralmente ama nossos amigos, nossos familiares. Mas chegar ao ponto de amar nossos inimigos é uma evolução e tanta. Muitos de nós, com certeza, estamos longe dessa condição. Mas Jesus, com toda a sabedoria, ele colocou isso pra gente. E aí, no versículo 47 e 48, ele diz o seguinte, se vocês amarem aqueles que os amam, recompensa receberão. Até os publicanos fazem isso. Então, ou seja, se a sua intenção é somente amar aqueles próximos de você, o que isso vai fazer? Qual é a grandeza que você está tirando disso? Né? E aí, os publicanos que ele fala aqui, na época, né, do Império, os próprios judeus, tinham uns que trabalhavam para o Império, né, para recolher os impostos. E eles eram classificados como sendo os traidores, porque eles colhiam os impostos para o imperador. E não só isso, eles ainda aumentavam os impostos para roubar. Existia naquela época a corrupção. Então, ou seja, eles de fato não eram queridos pela sociedade, né? Então por isso que Jesus falou, né? Que amarem aqueles que os amam, até os publicanos fazem isso, ou seja, até aquelas pessoas mais pela sociedade, na visão da sociedade, fazem isso. E só um lado interessante, já que a gente tocou nesse assunto de publicanos, Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele era um dos publicanos. E ele resolveu abrir mão do que ele fazia, né, que era coletar o dinheiro para o império e seguir Jesus Cristo. E na época Jesus foi até, como se diz, ele foi até julgado, assim, as pessoas os judeus falavam mal de Jesus, porque diziam, olha com quem ele anda com os publicanos. Como é que uma pessoa dessa boa pode ser boa se está andando junto com os publicanos? Porque não foi só Mateus que foi publicano, parece que tinha mais uns 2 ou 3 que foram e que depois seguiram Jesus Cristo como apóstolos. Então, para você ver que coração rico Jesus tinha, né? Só para vocês, assim, imagina hoje você se aproximar de um bandido perante a sociedade, né? E simplesmente seguir junto com aqueles bandidos. E você e todo mundo fala assim, aquela pessoa é uma pessoa boa. É bem difícil. 47, versículo 47 de Mateus também. Ele diz o seguinte, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais?
Até os pagãos fazem isso. Então, de novo, retornando para aquela questão, né? Para os irmãos, para os amigos, apenas amar os conhecidos, todo mundo faz. Então, você de fato não está ganhando crédito extra com o nosso Pai Celestial. Porque todo mundo pratica a mesma coisa, né? Então, 48 diz o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, por Mateus, dá para vocês terem mais ou menos uma ideia da dimensão que é as pessoas serem boas e as pessoas terem os valores do bem. Nós ainda estamos muito longe disso, tá? E tem uma razão. A razão é que o planeta Terra, no momento, se encontra em um processo de provas e expiação. A maioria dos espíritos que estão aqui hoje tem vários problemas. Estão longe de serem espíritos bons. E é normal, porque é o processo evolutivo que o nosso planeta se encontra. Existem dentro de nós espíritos altamente elevados que estão praticando o bem e que segue à risca tudo isso que Jesus falou, ao ponto de amar seu inimigo, existe. Mas é a exceção da exceção da exceção. A maioria entre nós aqui ainda estamos naquele processo ainda de aprendizagem. Que a gente vai acertar, vai errar, vai acertar de novo, vai errar. Infelizmente os erros são muito maiores do que os acertos nesse estágio que nós estamos. O planeta vai sim chegar a um ponto que vamos ter, passando desse processo de prova de expiação, nós vamos ter regeneração. Então, ou seja, onde as leis morais estão mais evoluídas, as pessoas vão ter mais respeito às leis morais e aí sim a gente vai começar a praticar mais o bem. Mas no momento atual é normal a gente estar passando por esse processo, infelizmente, de vários problemas. Então vamos falar o que é uma pessoa boa. Tá? Vamos pensar agora na questão do que é uma pessoa boa. Se a gente pegasse e falar assim, tudo bem, a gente está em provas de expiação, mas existem pessoas boas? Existem. E quem são essas pessoas? O que acontece? Essas pessoas, elas simplesmente seguem as leis divinas e a da justiça. E principalmente com o coração e a caridade. Então, por aí, você já mais ou menos entende uma pessoa boa. Se ela pratica essas três coisas, ela já está indo no caminho certo. Mas não significa que ela já é uma pessoa boa e que ela já está com seus valores altamente evoluídos. Não. Mas já é um começo. Tá? Essa pessoa boa, ela simplesmente gosta de ajudar as outras pessoas. E ela ajuda, e sempre refletindo dentro dela, o que ela poderia ter feito a mais. Uma pessoa boa, ela ajuda e ela depois questiona ela mesma: será que eu fiz o suficiente? Será que eu não poderia ter feito mais? Se alguém estivesse me olhando, me vigiando, essa pessoa estaria satisfeita com o que eu fiz? Ou deixei alguma brecha de alguma coisa errada? Então, uma pessoa boa, ela se questiona as atitudes que ela toma todos os dias. E ela termina com o seguinte pensamento: eu fiz tudo para aquela pessoa que eu gostaria que ela fizesse por mim? Foi como a Ivone falou aqui durante a palestra. Entendeu? Às vezes a gente tem que parar e refletir: eu estou fazendo para aquela pessoa o que eu gostaria que ela fizesse por mim? Então, uma pessoa boa, ela tem esses pensamentos. Tá? Outra característica de uma pessoa boa: ela acredita em Deus. Isso é essencial. Tá? Não estou dizendo que se uma pessoa ela é ateu, que ela não é uma pessoa boa. Não é por aí. Mas uma pessoa que acredita em Deus já é um progresso imenso. Por quê? Por que acreditar em Deus é importante? Primeiramente, porque ela acredita que a justiça divina é perfeita. Ela não significa que, só pelo fato de ela
acreditar em Deus não significa que ela não esteja enxergando o que está acontecendo ao redor dela. Ao contrário, ela sim consegue encontrar e ver os problemas que acontecem no dia a dia. Mas ela tem aquela esperança, ela tem aquele, a gente chama de fé, tá entendendo? Que as coisas vão ser melhores para frente. Então quem acredita em Deus tem essa visão que as coisas, que o bom um dia vai prevalecer o mal. O bom ganha do mal. Tá? Outra coisa também que a pessoa que acredita em Deus, ela sabe que os problemas de hoje existem por uma razão. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. As provas e expiações. Ela sabe que as pessoas precisam passar por aquilo, inclusive ela. Não é porque ela é boa que ela está imune de provas e expiação. Se ela está aqui nesse planeta, ela tem alguma missão também. Entendeu? Então o que acontece? É importante essa pessoa pegar e refletir e acreditar que Deus colocou ela naquela situação de prova e expiação por algum motivo. E que ela precisa passar por aquilo ali. Mas, primeiramente, você tem que acreditar em Deus. E acreditar nesse futuro que aconteça. Tá? Fred, Vai lá. Jesus também falou, Deus não dá fardo pesado para onde estreitos. Tudo, nada é por acaso, tudo é necessário para evoluir. Toda subida requer esforço. Com certeza, com certeza. E não é porque você acredita em Deus, que aí vem uma parte importante também. Não é porque você acredita em Deus e que você tem aquela visão que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, que você vai simplesmente parar, sentar e ficar esperando. Não funciona dessa forma. Tá? Parte da sua missão é justamente continuar dando seus passos para frente. E Deus está observando isso. Esse negócio de você parar e ficar esperando, você na verdade está retardando o seu progresso. E para andar para trás é pior ainda. Aquela pessoa que anda de costa é terrível. Então, ou seja, nunca deixe de andar para frente. Nem que o seu passo seja lento e curto, mas continue andando para frente. Tá? Acredite no futuro. Acredite que Deus tem uma coisa boa esperando para você. Mas o problema é o seguinte, e é isso que vem a beleza do Espiritismo, e vocês estão vendo pela primeira vez, não sei se vocês são espíritas ou não, mas a beleza do Espiritismo é justamente as reencarnações. É o processo que nós estamos aqui vindo várias vezes. Então, ou seja, mais uma razão para a gente não ficar esperando e sentado esperando que a morte chegue, porque não é só essa vida que a gente vai passar. A gente vai passar por várias. E se você não der espaço suficiente nessa, você vai voltar de novo e vai ter que dar de novo os passos. Então, mais uma vez, como eu digo, Deus tem uma coisa boa para a gente no futuro. Mas o futuro a gente não sabe quando é que é. A gente não sabe se é nessa encarnação, se é na próxima e assim vai. Então, ou seja, nosso papel é continuar amadurecendo e aprendendo. Otélio, mas você citou no início, né, quando você falou do tema de mudando valores e situação política, especialmente do Brasil, né, que a gente mora aqui, mas a gente tem também o coração lá no Brasil. E é muito importante você ter trazido esse tema dessa forma, da gente pensar quantas oportunidades nós estamos tendo durante esse período de reavaliar os nossos valores. Mudar, reavaliar, para ver se eles precisam ser mudados ou não. Porque eu tenho notado muito, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que nunca teve uma política, um momento político tão polêmico no Brasil, né? Tem nas redes sociais, talvez por essa facilidade de ter sido tão anunciado, mas muitos amigos brigando, familiares se desentendendo. Então existe realmente algo que eu nunca experienciei antes, mesmo morando aqui há tanto tempo, de ver isso no Brasil acontecendo. Então com isso a gente lembra, né, do que a gente aprende aqui no Espiritismo e também em outras religiões, no sentido de respeitar o próximo, respeitar a opinião do outro, né? E se colocar no lugar dele. Então são vários valores que a gente pode estar então reavaliando só com essa situação do momento que o Brasil tem passado, porque mesmo agora,
já com o presidente eleito, ainda a polêmica continua, dos que não estão aceitando, né? Os publicanos reencarnados no Brasil são políticos. O que é? Os publicanos. Reencarnados no Brasil são os políticos. Mas o que acontece? Pode ser que eles estejam aqui também, só postando lá no Facebook as intolerâncias, né? Eu recebi uma frase, eu geralmente não gosto muito de entrar em política, e vários grupos que eu tenho, né, colegas e família, o pessoal falando aqui, eu geralmente eu não me meto muito. Mas eu recebi uma frase logo após a eleição, que eu compartilhei, porque eu achei bem legal essa frase. Essa frase diz o seguinte, eu vou tentar, não me lembro direito as palavras certas, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Ela diz o seguinte, que agora que o presidente foi eleito, tá, a gente tem duas opções. Uma é continuar para que dê errado, para que a gente possa um dia bater no peito e falar assim, eu não disse que ele não prestava, ou torcer que der tudo certo e um dia levantar o braço e falar assim, nossa, como eu estava errado. Ainda bem que eu me enganei. Ainda bem que eu me enganei. Então, ou seja, esse é o pensamento que nós temos que ter, e aí vem a questão do progresso, da humildade, de você aceitar o seu próprio erro. Nós somos humanos, nós erramos. E é normal você errar também no julgamento de alguém. Você acredita em certos valores, você acredita em certas coisas, mas de repente as coisas vão melhorar. E você pode dizer, olha, não era o meu candidato ideal, não era a pessoa que eu concordava com os valores, com o pensamento, mas o país está melhorando. Que legal! E essa visão que nós temos que ter, tá entendendo? Não só do político do Brasil, do político aqui também, tá entendendo? Do político da Alemanha, da França e tudo mais. A gente, como cidadão de uma nação, a gente tem que, primeiramente, tá, querer acreditar no progresso daquela nação, independente do qual é o líder daquele momento. A gente tem que acreditar no progresso daquela nação. E se Deus quiser, aquele líder vai fazer aquilo que o povo espera e que acabe ajudando a todos nós. Mas não é um processo fácil de dar lá. Você comentou antes de dar uns passos para trás, eu entendi como você regrediu numa encarnação. Aí eu fiquei refletindo, é possível regredir uma encarnação? Porque na minha cabeça a pessoa não poderia regredir. Justamente. Não, você está certa. Vai estagnar. Não jamais. Você não volta para trás, tá? Inclusive, vamos supor, a gente está falando aqui de mundos, né? Que existem vários planetas e várias situações. Você não vai de um planeta superior e de repente volta para um planeta inferior porque você é punido ou você é castigado, nada disso, entendeu? Então, ou seja, realmente você não volta para trás porque tudo que você aprende, todos os valores ficam gravados e guardados em você. Então você está sempre progredindo. Você pode ficar estagnado por muitas evoluções. Ouvindo a missão, né? As pessoas que é mais evoluída tem missão. Isso. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo agora, nesse momento, uma encarnação. E essa encarnação nós temos o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio a gente pode andar para frente e pode andar para trás. O que você quer dizer com andar para trás? Andar para trás é uma pessoa, vamos supor, pratica tanto bem. Então é uma pessoa que é boa, pratica o bem e tudo mais. E de repente essa pessoa dá uma loucura, porque essa pessoa começa a fazer o mal. Então a pessoa regrediu? Não na evolução espiritual, mas na vida, na encarnação atual, sim. Deixou de progredir. Ele está fazendo coisas que tá prejudicando até a própria evolução do momento. Então, ele simplesmente pode estar, falando andar para trás, é no lado fictício, tá? No lado que assim, você está deixando de progredir, como a Cris falou. Você estava indo no progresso e de repente você simplesmente parou e freou esse progresso. Então, quando eu falo andar para trás, é nesse sentido. Mas você voltando para a questão espiritual, tá? De fato, o espírito, ele não anda para trás. Só para complementar um pouquinho, quando a gente fala, né, o espírito nunca regride na sua conquista espiritual. Então, quando você para, você não, como o Ted falou ali, você não está trabalhando para a sua evolução, com a prática, de colocar, né, os valores bons em prática e todas essas coisas, você fica ali estacionado. Não significa que você regrediu até, vamos supor hoje, o que você considera certo, né? A gente tem padrões do que é certo, do que é errado, que a gente mesmo institui.
Se você começar a fazer um monte de coisa errada, é como se você estivesse andando para trás, que ele está falando, mas você não está regredindo espiritualmente, porque é algo que você ainda não conquistou. Então, quando você conquista uma virtude, espiritualmente falando, de bondade ou de paciência, você não tem como perdê-la, porque é algo que você conquistou e faz parte do seu espírito. Ela está em você, você não tem como perder. Porque se você perder, você nunca teve. Entendeu? Então, são momentos da nossa encarnação que a gente vai para frente, vai para trás, mas quando a gente olha no âmbito espiritual, o que você já conquistou, você tem. É para sempre do seu espírito, da sua bagagem. Com certeza. Ninguém aqui da novo Se não, Deus me livre. Já pensou, enche o copo, esvazia o copo, enche o copo. Não é, falei, não é possível, pode regredir também. Tá? Então vamos voltando aqui para a pessoa boa, né? Então a pessoa boa, ela não faz o bem esperando a recompensa. Isso é outra coisa, questão positiva, tá? Outra questão importante de ser colocada. Ela defende os mais fracos, ela consola as pessoas que estão tristes, chorosas, né? Ela é aquela pessoa que sempre toma a primeira atitude para fazer o bem. Então, uma pessoa boa, ela tem essas características. Aquela pessoa que ela é uma pessoa generosa, ela faz caridade, mas aquela pessoa que ela analisa demais os prós e os contras, o que é positivo e o que é negativo, o que aquela atitude dela vai trazer em relação aos amigos, os familiares, a igreja, ela já não é tão boa assim. Ela pode estar praticando a caridade, mas o orgulho dela, né, em inglês a gente chama selfish, o selfish dela, acaba fazendo com que a atitude dela não seja tão positiva, porque ela está esperando uma recompensa dos outros, da igreja. Então, uma pessoa boa, ela faz tudo isso que a gente disse anteriormente de coração. É aquela questão que eu falei do México, uma oportunidade maravilhosa. Mas a gente quer que você vá porque você quer ir. Você quer ir por causa daquelas crianças que eu falei que estão lá na fila por 6 horas. Você quer ir para ajudar aquela criança que tem um sorriso e um brinquedo na mão, porque de repente é o único brinquedo que ela teve. Mas não é para você pegar. Claro que você pode fazer isso, mas a intenção não é você ir e depois mandar um WhatsApp para sua família lá do Brasil e falar assim: olha, eu fui lá no México hoje entregar um par de presente para as criancinhas lá. Olha como eu sou bom. Olha como eu estou fazendo caridade. Então, ou seja, essas divulgações, não é que nada mal, mas o coração de fato, a intenção inicial tem que ser outra. Tá? Como eu disse, uma pessoa boa, ela tem que ser amigável com as outras pessoas, ela tem que enxergar o ser humano como irmãos. Na Bíblia, no Evangelho, a gente escuta muito essa questão de irmãos, né? Que Jesus, os irmãos e o Pai, né? E uma pessoa boa, ela de fato enxerga as pessoas independente da raça, do sexo, da origem, do país, tá entendendo? Ela simplesmente quer ajudar. Então, é outra coisa. Às vezes a gente fala assim: eu sou uma pessoa boa, mas quando você vê aquela pessoa fedendo, suja no meio da rua, aquela barba, aquela pessoa assim, meio que você fica logo com medo de ser roubado, você não quer aproximação, você não sabe a doença que aquela pessoa tem, se aquela pessoa tem um problema que vai pular em cima de você. Então, ou seja, a gente olha de fato e fica preocupado. Uma pessoa boa, geralmente, ela nem consegue ver, ela nem olha, ela consegue penetrar tanto dentro da pessoa que às vezes não consegue ver a parte externa. É impressionante. Outra coisa que a pessoa boa faz, ela faz para os outros, tá entendendo? Antes de pensar nela própria. Tem um casal amigo meu, né, que eles são aposentados hoje em dia. São americanos, moram aqui em São Diego, tem uma vida muito boa, graças a Deus. E eles resolveram, eles são evangélicos, e eles resolveram fazer parte de uma missão que fica dentro de um barco, de um navio hospital, que fica na costa da África. E eles resolveram passar 3 meses dentro desse navio fazendo assistência. O meu amigo,
ele é da carpintaria do navio. Ele ajuda com as outras pessoas a manter o navio em bom funcionamento, então, ou seja, na parte de manutenção. E essa minha amiga, ela trabalha na cozinha do navio, fazendo alimentos e tudo mais. E também ela ajuda um pouco na enfermagem do navio. Só para vocês terem ideia, a passagem daqui para a África é do bolso deles. A hospedagem diária dentro do navio é do bolso deles. A alimentação todo dia dentro do navio é do bolso deles. Então eles estão fazendo caridade, trabalhando lá e pagando por isso todos os dias do bolso deles. Eles passaram 3 meses, voltaram para os Estados Unidos, só para ver os netos e os filhos, eles já são uma certa idade, tão coisa. Passaram 2 semanas aqui e retornaram para lá com a missão para ficar mais 1 ano. Estão de novo indo para o navio, já foram, na verdade foram 3 semanas atrás para o navio, vão passar 1 ano dentro desse navio. Então, você vê, né, aquela pessoa, às vezes ela toma atitudes pensando tanto nos outros que ela esquece dela própria. Quando a gente faz um favor para alguém, na realidade você está fazendo favor para você. Com certeza. Nós somos as mãos e os pés do Cristo. Por isso que Deus nos cria, para um ajuda o outro. Por isso é necessário. E a gente sai do vermelho, do passadinho não muito brilhante que todos nós temos. Então, como Jesus falou, o amor apagará a multidão de pecados. O que ele está fazendo ali, claro, hoje. E mais um detalhe, não querendo alongar muito esse assunto, eles me disseram que o quarto lá nesse navio, a gente pensa em navio, a gente pensa lá naquele cruzeiro que a gente faz, né? O navio que eles estão, eles dizem que... Olha os valores aí, julgamento. Pois é, mas eles dormem em bunk beds, ele é um quartinho bem pequenininho e eles simplesmente eles só podem ir com 2 backpacks. E tudo que eles têm de roupa é em 2 backpacks por 1 ano. Então é sempre lavando e vestindo a mesma roupa. Os bens materiais deles estão tudo aqui. E eles estão vivendo assim dessa forma e pagando todo dia. E felizes, né, Ted? Que é mais importante, porque eles estão indo por livre e espontânea vontade, né? Justamente. E todo mundo desse navio, se eu não me engano, posso estar errado, acho que são 3 mil funcionários. São 3 mil, entre médicos, enfermeiros e tudo mais. Todos, sem exceção, voluntários. Todos, sem exceção, médicos, enfermeiros, tudo fazendo trabalho voluntário. Então, é um trabalho belíssimo. Bem, mas vamos continuar. Então, ou seja, uma pessoa boa, ela toma atitudes antes dela mesma, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Assim, aí o que acontece? E aí vem aquela questão, né? A pessoa boa, ela não tem raiva, ela não sente raiva, ela não sente aquela vontade de vingança, né? E aí essa pessoa, ela sempre pensa naquele ensinamento de Jesus, onde ele virou e falou assim, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra nela. Então, ou seja, é aquela pessoa que de fato, tá entendendo? Sabe que todo mundo erra, todo mundo tem seus problemas, mas ela não tem aquela ganância, aquela vontade de se vingar, né? Eu tenho um caso no Brasil, muitos anos atrás, mas essa história eu nunca me esqueço, de um pai, há muitos anos atrás, muitos de vocês lembram dessa história, acho que foi na meados da década de 90, era um japonês, que o filho dele foi assassinado. E ele simplesmente, no dia do julgamento do bandido, lá da pessoa que matou o filho dele, ele estava na corte. E aí ele fez tinha uma blusa que ele fez com uma foto do filho dele e tudo mais. E ele falou, eu já perdoei essa pessoa perante a Deus, mas ele tem que ainda pagar pela justiça dos homens. Evisota. Você lembra desse caso? Pois é. Então, ou seja, uma pessoa riquíssima, tá entendendo? Riquíssima em termos de evolução, em termos de moralidade e de bem. E ele está certo, entendeu? Não é porque você perdoa alguém que simplesmente aquela pessoa não tem que pagar as obrigações. A gente tem a lei do homem por uma razão. E se de fato você
fizer algo errado numa civilização, você tem que pagar por isso, pela lei da civilização. Mas não significa que... E aí vem aquela primeira mensagem de Mateus, né? O apóstolo de Jesus, que diz o seguinte: ame seu inimigo. Não significa que só porque ele está sendo julgado pela lei divina, que você é obrigado também a sempre detestar aquela pessoa. Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é o seguinte: desde que essa pessoa pague pela lei dos homens o que ele tem que pagar, e desde que ele pague pela lei divina o que ele tem que pagar, em termos de provas e expiação. Você continue sua vida amando e fazendo bem. Essa é a proposta. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que devemos todos fazer isso, mas eu estou mostrando para vocês qual é o passo que a gente tem que caminhar um dia a gente chegar lá. Nessa evolução espiritual, talvez nem nós vamos chegar a esse ponto, porque é um passo muito alto. Mas, sabendo que tem pessoas que já fazem isso, servem de exemplo para a gente começar a dar nossos passozinhos pequenininhos e tentar chegar lá. Não é fácil. Você tem uma pergunta? Ah, não? Tá bom. Então, uma pessoa boa sempre procura as qualidades. Tá? Ela geralmente, ela senta com você, conversa com você, ela sabe que você é imperfeito. Porque todos nós somos. Mas ela tentar procurar as qualidades em você. Em vez de tentar te colocar para baixo, ela tenta te colocar para cima. Uma outra coisa que fala de uma pessoa boa: se ela é uma pessoa que está na posição de chefe, por exemplo, ela tem subordinados, o papel dela de ser uma pessoa boa é encontrar aquelas qualidades naquela pessoa, naquele funcionário, e tentar elevar aquele funcionário com as questões morais e com as coisas boas que aquela pessoa pode fazer, em vez de pegar e estar só empurrando aquela pessoa para baixo. Porque só porque você está numa situação melhor, lá em cima, não significa que você pode pisar nas pessoas. Ao contrário, é mais uma razão para você ajudar a fazer com que você levante aquela pessoa. Você é exemplo, guia. Quantos de nós já tivemos chefes que a gente olhava para o cara e falava assim: pô, esse cara é bom. É meu exemplo. Eu vou seguir aquele meu mentor. A gente tem muito no mundo corporativo, a gente fala muito em mentor. Você encontra um executivo que está acima de você, você coloca a pessoa sendo seu mentor. Então são pessoas, são exemplos. Então imagina o nível de responsabilidade daquela pessoa, tá entendendo? Ele nem sabe que você está usando ele como exemplo. Imagina se ele começa a pisar em cima de todo mundo. Que triste isso é. Então, mais uma vez, uma pessoa boa, ele tenta levar a cima. E aquelas pessoas que estão abaixo, ela também é boa. E para ela pegar e fazer o bem, ela faz a obrigação dela. Todo mundo tem uma obrigação no trabalho. E você faça o seu melhor, faça o seu trabalho bem feito. Uma pessoa boa sempre tenta fazer o melhor de si. Tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Tá? Tratar as outras pessoas com respeito, primeiramente, e sempre lembrando que somos seres humanos e a gente somos irmãos perante Jesus. Essa é a visão de uma pessoa boa. Respeite os direitos dos outros, da mesma forma que você quer que os outros respeitem o seu. Então, ou seja, é outro fato importante. Às vezes, eu vejo isso muito, infelizmente, no Brasil. Às vezes a gente reclama do vizinho, da música alta, daquela festa que nunca acaba, tá entendendo? Daquela pessoa dirigindo na rua, buzinando na frente, tu tá assistindo a novela, naquele momento passa aquele cara buzinando e tu perde o momento certo. Mas quando a gente está na rua, a gente também buzina. A gente também bota, quando é a festa na nossa casa, a gente bota música alta. Ah, não tô nem aí pra ele, ele também faz isso. Tá entendendo? Não, gente, não vamos acabar a festa não tem esse papo não, vamos continuar aqui. Então, ou seja, é muito fácil, tá entendendo? Você falar que a lei funciona para os outros, mas não funciona para você. Então, a pessoa boa, geralmente, ela encara a lei com seriedade e ela respeita, e ela espera que os outros encarem por ela também. Então, ou seja, não é fácil no momento que nós estamos, mas é o que acontece.
Para reflexão, e já concluindo o nosso tema de hoje, eu queria que vocês pensassem no seguinte, tá? O que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Reflita nisso, tá entendendo? Eu falei várias coisas que uma pessoa boa, e o que classifica uma pessoa boa. Que você pare agora e reflita nos próximos dias, nas próximas semanas. O que você pode fazer para você para melhorar um pouco o seu ser e continuar nessa jornada melhor. Outra coisa que para você refletir também, se por acaso eu passar por um momento de dificuldade, uma pessoa me machucou, uma pessoa me feriu, o que eu posso fazer, de acordo com o tema de hoje, para melhorar meus valores, para trabalhar essa situação? Vai acontecer. Todos nós vamos passar por várias situações de conflito no trabalho, em casa, com os filhos, com os pais, com os amigos. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Ora por ele. Primeiríssima coisa. Você anula. Porque a gente aqui, ó, tudo que a gente faz de dentro para fora fica marcado no teu espírito. O que os outros fazem contigo, isso é com ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é obediência a Deus. E se amar e se apreciar. Ninguém é melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Você é melhor hoje do que ontem, é melhor amanhã do que hoje. Então, está fazendo besteira, você está vendo que era ora por aquela criatura, está doente. Quando a pessoa se aprecia, se faz o bem, ela não machuca ninguém. Só sem querer, acidente, acontece. Eu diria o seguinte, orar é muito importante e o tempo também é muito importante. Dê o tempo, em vez de você alimentar aquela raiva, aquele ódio imediato, porque às vezes a gente toma atitude imediata e depois a gente até se arrepende. Mas o tempo é muito importante para curar as dores e para refletir se aquilo de fato era ou não uma coisa importante, uma coisa que machucou tanto. Às vezes não era nem tão forte, não era nem tão grave. E o tempo foi aliviando o nosso coração, né? Outra coisa também que é importante, pense se vale a pena alimentar aquele ódio. Tem gente que está cheia de ódio no coração, e sabe o que essa pessoa faz? Ela sai dividindo esse ódio. Ela quer contar para todo mundo que ela está com raiva, que ela está de mau humor, que ela foi traída, ou que ela fez isso, que ela fez aquilo, ou que fizeram com ela e tudo mais. Ela está simplesmente alimentando, botando mais combustível naquele fogo que já está em brasas. Então, ou seja, são coisas que nós podemos fazer, é só para vocês refletirem. O que vocês podem fazer, tá? Se cair numa situação dessa, onde um inimigo seu, uma pessoa, algo aconteça que bota os teus valores em xeque. Essa é a grande pergunta que eu estou lançando para todos. Sim, Cris? Para mim, uma das grandes coisas que cada um de nós pode fazer é se colocar no lugar do outro. E isso já vai ajudar bastante a gente a pensar duas vezes, a não fazer por próximo que a gente não quer com a gente. E eu me lembrei, Ted, de um vídeo, quando você citou esse caso no início, podem procurar no YouTube, vale a pena assistir esse vídeo. Eu vou me lembrar o nome, mas fala sobre um assassino que matou a mãe e o filho de 5 anos de idade. E ele era bem jovem, uns 25 anos. E ele foi preso, né, obviamente, aqui nos Estados Unidos a pena dele foi prisão perpétua. E aí passou a mãe e a avó, no caso, né, a mãe da mulher, que era uma filha jovem, e do netinho, e ela passou então, no dia do julgamento dele, quando ele foi receber a pena, perguntaram para ele se ele estava arrependido, e ele falou que não sentia nada, que não tinha nenhum tipo de remorso. E ele foi então colocado como um psicopata que não tinha remorso nenhum e vai ficar o resto da vida na prisão. E ela então, a partir desse dia, passou a visitá-lo todos os dias na prisão. Todos os dias. E ela nunca perguntava para ele:
por que você, né, para insultar, obviamente ela ia visitar, por que você fez isso? E ele nem entendia a pergunta dela, porque sim, porque eu tinha que entrar lá, roubar o negócio, estava na minha frente, eu tinha que matar. E ela foi então todos os dias visitando, e aí no final desse vídeo tem uma entrevista dele falando, ele vai passar, né, o resto da vida na cadeia, mas falando sobre como isso mudou ele, que não importa mais se ele está em liberdade ou na prisão, que ele é uma outra pessoa. E ele falou que o que fez ele mudar e o que fez ele sentir remorso foi porque ela, pela primeira vez na vida dele, despertou o amor no coração dele. Porque ele havia sido criado sem pai, o pai abandonou logo de cedo e a mãe casou com uma outra pessoa, o padrasto dele, que bateu nele a vida inteira. Muito. Falaram pra ele que amar era bater, porque bater estava ensinando, estava fazendo ele ser uma pessoa melhor. Então ele cresceu sem amor, sempre violentado, e ele não tinha esse remorso, ele não tinha no coração dele a semente de falar, poxa, né, não devia ter matado essa pessoa, outro vai sofrer. E ela que trouxe isso para ele, com as visitas, com o perdão, com o amor, e aí no final do vídeo, não tem quem aqui não vai chorar. Ele começa a chorar e falando, agora eu te peço perdão, agora eu me arrependi, porque eu entendo o que é amar uma pessoa, eu te amo. Então é lindo o vídeo, e aí a gente está falando de uma pessoa de bem, né? E o que a gente precisa ativar. Então é se colocar no lugar do outro. O que será que outra pessoa ou nós mesmos faríamos se tivéssemos sido criados como ele foi? Né? E no caso, como ainda estamos em evolução, esse pensamento de colocar no lugar do outro acontece geralmente quando você dá o tempo. No momento da raiva, você não consegue ter essa lucidez, porque a gente ainda não está naquele processo de ser bom ainda. Mas dá o tempo, porque como eu disse, a gente tem tantas coisas que a gente pode refletir e de fato nos tornarmos uma pessoa melhor, mas o tempo é essencial. Só para, como referência, só para dizer para vocês, tem a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que a pergunta era justamente essa: como identificar uma pessoa boa? E o tema, tudo que eu falei hoje veio justamente dessa pergunta. Então, daí que veio a razão de fazer essa palestra hoje. Então, pergunta 918 é simplesmente tudo que a gente conversou hoje. Então, se vocês quiserem, a referência aí está. Então tá aí, já tá aí o mapa da mina. Como é que vamos ser bons? Faça lá a resposta do Livro dos Espíritos, 918. Vamos seguir. Tem uma história linda que eu vi uma vez, que foi uma criatura bem simples, ela desencarnou com um brilho tão lindo. E os espíritos falaram, meu Deus, que é isso? Sabe o que essa criatura fez? Aí ele perguntaram a ele, você, quantas vezes você precisou perdoar para ter esse brilho todo? Ele falou, eu nunca perdoei. Nunca perdoou. Eu nunca fui ofendido. Chico Xavier. Imagina se alguém nunca foi ofendido aqui no planeta. Impressionante. É coisa mais linda a história, mesmo desse livro por aí. Que maravilha. Mais alguma pergunta, alguma colocação aí? Joia. Opa, pois não. Meu ex-marido, ele não tinha religião nenhuma, não acreditava em Deus, nada, mas ele sempre dizia uma coisa assim, não, o mundo já seria muito bom, não precisava as pessoas serem boas, mas não fazerem o mal e agir corretamente com todo mundo, o mundo já seria maravilhoso. É verdade. Mas até isso é difícil. É verdade. É verdade. E eu vou dizer um negócio, eu sei que tipo assim, a gente já tocou bastante nessa questão de ser bom e tudo mais, mas temos que respeitar a condição que nós estamos, como eu falei anteriormente, eu venho falando sempre, repetindo, provas de expiação, porque a gente está no processo onde existe o mal e o bem nesse planeta. E na verdade o mal ainda é mais forte do que o bem, prevalece. Pela condição que nós estamos nesse planeta Terra, nessa encarnação, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, a verdade é que às vezes aquela pessoa muito boa, ela, por ser minoria, ela é excluída.
ela às vezes é maltratada na escola, aquele menino bobinho, o pessoal fala, aquele menino que todo mundo toma vantagem em cima, tá entendendo? Aquele funcionário que não tem aquela ambição de crescer na companhia, o pessoal fala assim, aquele cara... Aquele que não rouba, já fica de escanteio. Já fica de escanteio. Então, ou seja, infelizmente, como nós estamos rodeados ainda de imperfeições, não vou dizer espíritos ruins, mas como nós estamos rodeados de imperfeições, infelizmente a maioria puxa na sociedade que às vezes você tem que ser um pouco ruim para conseguir sobreviver a esse mundo. Entendeu? É muito comum, às vezes, o pai e a mãe falar para o filho, falar assim, não, meu filho, você tem que ser mais forte. Não deixa ninguém machucar você, não deixa ninguém ficar tirando sarro, piadinha com você. A gente, às vezes, puxa. Mas não é porque, infelizmente, é o processo que nós estamos vivendo. Vai chegar um momento, e é aquilo que a gente falou no início, acredito em Deus e acredito na bondade divina. Vai chegar um momento que a exceção vai ser o mal. Todo mundo na sala de aula vai ser bom. E aí você vai ter um ou dois daqueles alunos que são o mal. A gente está chegando lá. A gente vai chegar lá, com certeza. Então acreditem nisso. Não fiquem desapontados com o mundo que vocês estão vivendo. É um processo de evolução que nós estamos. É isso aí, gente. Então, só para terminar, só para complementar ali o que ela falou, eu concordo com o seu marido, que esse mundo seria muito melhor se a gente não fizesse o mal, pelo menos. Mas, em termos de evolução espiritual, não fazer o mal não é o suficiente. A gente precisa fazer o bem, senão a gente não chega lá. Né? Com certeza. O Kardec fala, o mundo está precisando de educação, não só educação intelectual, educação moral. O Kardec fala isso. Perfeito. Então é o seguinte, agora a gente vai... obrigado primeiramente pela palestra e nós vamos para o passe.